E o conselho, de um certo modo, ele tem interesse no bom trabalho profissional, porque, mais do que a questão da segurança alimentar, que isso é uma obrigação do serviço de inspeção, é que o profissional desenvolva um bom trabalho para que esse trabalho repercuta na sociedade e, consequentemente, ele mostre para a sociedade a importância da nossa profissão. Então, nós temos diversos interesses nos diversos órgãos públicos, mas que todos acabam se somando para buscar a qualidade do alimento, seja através, enquanto conselho, do trabalho de qualidade profissional, seja através de serviços de exposição, também, embora, digamos, atuando ou cobrando em esferas diferentes, né? Então, é por isso que a doutora Márcia propôs, por exemplo, um seminário desse, porque ela tem interesse dos médicos veterinários de Tocantins, assumindo responsabilidade técnica, eles façam da forma mais competente, coerente, correta, honesta e legal possível, porque isso acaba gerando uma construção do que seria um bom profissional e, consequentemente, do que é uma profissão necessária para o país. A partir do momento que a população brasileira entende que consumir alimento seguro é fundamental, porque alimento a gente não tem como evitar, você consome várias vezes durante o dia. Então, nós estamos sujeitos várias vezes durante o dia a nos contaminarmos com alguma doença, né? E, consequentemente, provocar uma série de transtornos, que vai desde um simples mal-estar, uma dor de cabeça, até uma morte ou um problema de invalidez permanente, né? Então, essa responsabilidade o Conselho tem, até porque o Conselho, como se sabe, também tem um papel de proteger a população contra o mal profissional. Então, são órgãos que têm atividades em algum ponto que diferem, mas que o grande, digamos, o grande responsável e a grande exigência e quem mais deveria exigir a presença de um RT, médico veterinário dentro do estabelecimento, seria o serviço de inspeção. E a gente vê, inclusive, uma falha muito grande, que eu tenho falado em algumas dessas lives, ou de algumas dessas lives, eu não consigo colocar esse nome no masculino. O Ministério da Agricultura, no artigo 77, ele fala, é o 77, né? Deixa eu dar uma pescada aqui. Ele fala o seguinte, ele diz assim, os estabelecimentos devem possuir responsável técnico na condução dos trabalhos de natureza higiênica, sanitária e tecnológica, cuja formação profissional deverá atender os dispostos na legislação específica. Veja bem, eles não fecharam e eu venho cobrando e criticando e reclamando isso há muito tempo, que deve ser o médico veterinário. Por quê? Porque a Lei 5.517, ela fala que é o médico veterinário. Questão técnica, dos estabelecimentos, etc. e tal. Então, o Ministério da Agricultura, enquanto um órgão público, ele teria a obrigação de aplicar a lei. E é interessante que eu assisti umas apresentações da justificativa porque o novo RISPUA foi alterado agora, né, nesse novo decreto, esse 10.468, eles falam que eles modificaram em função de legislações previamente existentes e que eles tinham que atender à legislação. Entretanto, e vários artigos e parágrafos foram mudados em função de outras legislações, mas o nosso permaneceu como se isso fosse uma disputa de conselho, o que não é. Não existe disputa, existe uma lei que diz que o médico veterinário tem estabelecimento do produto de origem animal, o médico veterinário, está lá na Lei 5.517. Então, o próprio serviço de inspeção, o próprio RISPUA já deveria ter corrigido isso. E eu já cobrei isso algumas vezes dele, o Conselho Federal cobrou, o Conselho Federal tem feito várias sugestões nas diversas solicitações e também nas consultas públicas, praticamente todas nós respondemos, né? Porque nós temos trabalhamos muito agora, por exemplo, na questão dos produtos artesanais. Eu sugiro que vocês, responsáveis técnicos das indústrias produtoras de alimentos de origem animal, vejam bem essa questão do alimento artesanal, isso é muito importante. Há uma confusão ainda muito grande sobre o que é um alimento artesanal, o que não é, se precisa de responsabilidade técnica, se não precisa, se é inspecionado ou se não é. Inclusive, doutora Márcia, fica a minha sugestão para a gente conversar depois sobre isso aí também, com os colegas de Tocantins, sobre isso, porque realmente, quando surgiu essa nova legislação para produto artesanal, foi uma loucura. Nós, inclusive, fizemos documento, na época o presidente era o presidente Temer, e nós fomos veementemente contra o que estava sendo colocado ali, né? O Ministério da Agricultura, graças a Deus, tomou as rédeas da situação e, de certo modo, promoveu um certo... problemas esses que, inclusive, culminam com uma coisa que eu sou radicalmente contra, que é a produção de leite sem pasteurização. Eu sou radicalmente contra, né? A gente vê, inclusive, responsáveis técnicos defendendo que a cura
ela, de um certo modo, ela inibe a produção e a maturação ela inibe a produção dos micro-organismos no leite. Pessoal, cura é um procedimento ainda muito subjetivo. O que seria um procedimento científico comprovado seriam a gente medir a atividade da água e a gente medir pH do produto. Esse sim poderia garantir se esse alimento está ou não susceptível ao crescimento microbiano. Eu fazer uma maturação no Ceará com clima seco é diferente de eu fazer uma maturação numa serra no Rio de Janeiro, que o clima é muito úmido. Para o mesmo período de tempo, eu vou ter maturações diferentes, com estados, né, diferentes nesse aspecto de segurança do queijo. Numa região úmida, vai ficar muito mais úmido, ou seja, muito mais fácil de ser contaminado por micro-organismos. Numa região mais seca, vai ficar muito mais seco para menos tempo, e aí vai dificultar. Então, o responsável técnico ele tem que estar, de um certo modo, muito atento para esse tipo de informação. Não, fica uma sugestão, e até como um desafio que nós temos hoje, é que o responsável técnico ele leia mais, ele esteja bem atento às coisas que estão sendo publicadas, e não são poucas, tá certo? Principalmente quando são uma legislação nova. E também gostaria de deixar como sugestão, que eu acho até que meu tempo, eu não sei quanto tempo ainda eu tenho, seria bom vocês verem, para mim mais ou menos me orientar, que o responsável técnico, todo cidadão brasileiro pode interferir na formulação de leis, dando orientação para que essas leis cheguem à Assembleia Legislativa. Eu posso chegar na Assembleia Legislativa e fazer uma proposta de lei, é só chegar na comissão daquela e colocar. Mas quando a gente se reúne enquanto profissionais, através de uma entidade qualquer, e principalmente quando essa entidade ela tem a obrigação de subsidiar as outras entidades públicas, como o Conselho Regional, através das comissões, por exemplo, de alimentos, essa informação pode chegar na Assembleia e resolver muito problema. Aqui foi uma situação que eu posso colocar, que quando surgiu a nossa legislação estadual para produtos artesanais, a nossa comissão se reuniu, nós avaliamos e vimos que tinham inúmeras falhas. Fomos para a audiência pública, pedimos vista do processo, e lá nós fizemos inúmeras sugestões do ponto de vista supressivo, modificativo ou até aditivo. E, inclusive, está correndo lá de coisas que nós considerávamos, imagina, uma Assembleia Legislativa, um projeto de lei que mexe com um produto alimentício, que vai para a saúde que afeta diretamente a saúde do consumidor, e passa por todas as comissões sem uma opinião técnica, que seríamos nós, os técnicos, mais, digamos, mais próprios para dar essa informação. Então, nós fomos lá e pedimos, porque não esperem que, muitas vezes, uma Assembleia Legislativa do Estado ou a Câmara de Vereadores Municipal vá pedir a opinião de um conselho regional ou de um grupo de profissionais ou mesmo de um profissional só. É preciso que a gente esteja atento, porque nós fazemos a nossa história. Então, a gente tem esse poder de interferir. E, através desse trabalho, que a gente pode fazer essas modificações. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós falamos da responsabilidade na produção primária, do responsável técnico, enquanto a gente que cuida da matéria-prima, observa a matéria-prima e interfere na produção da matéria-prima. Nós temos dentro da indústria, nós temos no transporte e até chegar à indústria. E, além disso, ainda temos responsabilidade de tratar das leis que gerenciam todo esse processo. Então, não é pouca coisa, né? O responsável técnico, doutora Márcia, na área de alimentos, ele tem que ser uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa que seja dedicada. Na verdade, ele tem que ser um sacerdote, porque a quantidade de informações que ele tem que ter para prestar um bom serviço para ele, para o estabelecimento dele e para a nossa profissão, é muita coisa, é uma responsabilidade muito grande. Né? Aí, claro, entra o conselho, dando essa possibilidade deles ouvirem isso, porque, com certeza, tem muita gente aqui que aqui deve estar achando um saco que eu estou falando que já sabia. Mas tem muitos profissionais recém-formados, né, que acabam pegando essa informação porque estão entrando na vida profissional agora. Né? Então, é importante que a gente fale sobre isso. Tá? Temos que estar sempre atentos a essas novas leis. Né? E, claro, nós, enquanto, e eu não poderia deixar de mencionar, embora seja um tema mais específico, nós, enquanto cada vez mais responsáveis pela qualidade do alimento, vamos estar totalmente obrigados a entender de autocontroles dentro da indústria de alimentos. Porque são os autocontroles que vão nos garantir a sanidade do produto. Né? Então, nós temos como trabalhar com tecnologias,
nós temos que trabalhar com conhecimento, nós temos que trabalhar com ciência. Pessoal, é importante que a gente saiba que quando uma legislação ela é criada, ela tem um embasamento teórico, ela tem um embasamento técnico. O próprio RISPOA e os diversos serviços de inspeção municipais ou estaduais que existem no país, quando aquilo é criado, é porque existe alguma coisa que definiu que aquilo era necessário. Então, quando você determina a temperatura de uma câmara de congelamento ou de uma câmara de resfriamento, quando você define o tempo, temperatura, num processo de esterilização ou de pasteurização, aquilo tem um fundamento científico, né? E esses fundamentos científicos, eles têm que ser aplicados sob pena de você falhar na sua obtenção do alimento seguro. Como é que se consegue isso hoje em dia? Principalmente através da aplicação dos programas de autocontrole. O RT, obrigatoriamente, ele tem que fazer cursos, boas práticas de fabricação, o RASAP, ou a PPCC, Análise de Ponto de Controle, Programa Padrão de Higiene Operacional, uma coisa que muita gente não dá muita conta. Os POPs dentro dos estabelecimentos, criar POP para as coisas mais simples, desde a lavagem de mão até um POP para um processo de esterilização, né? Então, esse conhecimento, isso a gente tem que ter, ele é fundamental, até porque quando você aplica a ciência e aplica a lei, se houver algum problema lá na frente, você tem que justificar que você aplicou. É muito mais difícil, claro que você pode não ser, digamos, totalmente retirar da sua responsabilidade para algo que aconteça, mas é mais complicado. É mais complicado quando você está trabalhando fora dos parâmetros de qualidade, quando você não está usando os programas de autocontrole, né? Porque se você usa, você tem como justificar. E o responsável técnico, como eu falei no início da palestra, ele se responsabiliza sobre o aspecto ético, sobre o aspecto legal e sobre o aspecto técnico. Então, ele não tem saída. Ou as coisas andam direitas ou ele vai ter problema, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, é importante que a gente se atualize, é importante que se estude ciência dos alimentos. Muitas vezes, o responsável técnico ele se baseia muito na inspeção, que ela é muito legalista, e é legalista porque tem um fundamento, ela foi criada com embasamento técnico, com embasamento científico, mas ele não conhece o embasamento científico. Como é que eu vou discutir com um profissional que está sobre a minha responsabilidade, né, um engenheiro de alimentos que está lá trabalhando dentro da indústria de alimentos, se eu não sei que um micro-organismo X ele tem que ser destruído a uma temperatura Y, porque senão ele não vai destruir. Como é que eu sei que se eu não usar 121 graus Celsius por 3 segundos para aquele alimento, se eu colocar 121 graus, 2 segundos, 1 segundo a menos, não tem problema. Como é que eu vou... Se eu não tiver conhecimento, tem que ser 3 segundos, porque 2 não vai matar. Se eu não tiver a fundamentação científica da constituição do micro-organismo, da população do micro-organismo, das qualidades da matéria-prima, do tipo de lata, da forma como esse produto é envasado, da estrutura do meu autoclave, se eu não tiver o conhecimento científico, como é que eu vou mostrar ao cara que ele não pode baixar 121 graus Celsius de 3 segundos para 2 segundos e meio, porque meio segundo vai acabar prejudicando a destruição desse micro-organismo. E isso, eu estou dando um exemplo, porque nós não temos tempo, mas é em todas as áreas. 2 graus numa temperatura de resfriamento é muito grande. A 4 graus eu praticamente estabilizo o crescimento do micro-organismo, mas a 6 graus eu já não estabilizo. Então, a gente tem que discutir, por exemplo, com o empresário, por que eu tenho que aplicar menos 18 numa câmara frigorífica? E se ele chegar e querer me convencer que o gasto está muito alto, que 11 o alimento continua congelado, como é que eu justifico que não, que tem que ser menos 18? Aquele menos 18, ele foi exigido porque havia uma fundamentação científica, né? Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho como argumentar com o empresário, com a minha equipe e com o próprio serviço de inspeção, né? Se um dia vierem a me exigir coisas que não são necessárias. Então, o responsável técnico, ele como eu falei, ele vai ter que ser, sem dúvida, um sacerdote. Tá? Um sacerdote esse que vai ter que adorar ler. Ler muito, ler sobre tudo. Porque nós vamos entrar em vários campos, não só das ciências naturais, mas inclusive das ciências humanas. Como eu falei, a responsabilidade técnica, inclusive, chega ao campo da ética. Né? Um profissional que não é ético, ele pode ser o profissional mais competente do mundo, que ele vai conseguir burlar a legislação e ele pode criar um grande risco para a saúde da população. Não tenho condição de falar mais muita coisa, porque o nosso tempo é exíguo e eu acho que a doutora Márcia queria que eu respondesse algumas perguntas.
Então, eu, de um modo geral, tentei colocar mais ou menos o que seria a responsabilidade técnica, e aí a gente fica aqui para tentar responder, né? Tem vários colegas aí que podem me ajudar caso eu não consiga, né? Então, doutora Márcia, eu encerro por aqui essa conversa, que para mim sempre é uma conversa agradável falar sobre isso, e vamos ver aí o que é que nos aguarda, ok? Muito boa noite para todos, muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor José Filho, foi excelente as colocações que foram colocadas aqui, né? E, bom, Eucileia, você tem uma pergunta para fazer? Se quiser, pode abrir o microfone, sem problema. A doutora Eucileia, ela é da Universidade Federal do Tocantins, é doutora, e ela gostaria de saber uma opinião do doutor José Filho sobre a remuneração do responsável técnico, se ele considera o que se paga hoje adequado para tanta responsabilidade. Qualquer coisa que você pague o responsável técnico nunca vai ser suficiente para o trabalho que ele tem que ter para a responsabilidade, que é bem pior, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Os conselhos, eles de um certo modo, então normalmente não tem sido justo o pagamento dos responsáveis técnicos. Inclusive, os conselhos, eles apresentam uma tabela sugestiva, aquilo não é uma lei, tá certo? Mas eles apresentam uma tabela sugestiva para orientar mais ou menos qual seria os honorários, né, pro labore de um profissional que trabalha como responsável técnico. Mas veja bem, o responsável técnico ele tem que cobrar muito. Ele tem que cobrar muito porque ele tem que ser um profissional extremamente competente, ele tem que ser um profissional que ele tem, como eu falei, se atualizar toda hora. E o pior de tudo isso, mais do que a formação técnica, a responsabilidade que ele vai assumir por conta daquele produto é muito grande. Então, ele não pode, de jeito nenhum, assumir responsabilidade técnica por qualquer prolabore. Não é justo, não é correto, e ele vai acabar tendo problemas, né? Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida, fazer alguma... E aqui, doutora Márcia, desculpe, só complementando, o que nós temos que fazer é aprender a chegar para o empresário, porque a responsabilidade técnica ela não é um cargo, como sabe, é um cargo privativo, é um cargo que você uma relação patronal entre empresário e funcionário, pode ser com a empresa ou não, mas não é um cargo público. Você tem que saber vender seu trabalho. Você tem que chegar criando soluções. O responsável técnico, como eu falei, ele tem que entender de tudo. Então, você tem que mostrar também ao empresário, muitas vezes, que você é capaz de produzir, porque o empresário ele só paga bem a quem ele acha que está ajudando a ele a lucrar. Claro, até porque a empresa dele é para lucrar, não é instituição de caridade. Então, além de tudo, o colega RT ainda tem que ter essa capacidade de vender o seu trabalho bem. E, para isso, ele precisa mostrar, muitas vezes, pela redução de perdas. O Valnei aqui ligando. Deixa eu colocar no silencioso. Você tem que colocar pela redução de perdas, por exemplo, com as temperaturas adequadas, até a forma como muitas vezes, dentro do supermercado, por exemplo, as gôndolas são colocadas. Nós temos vários responsáveis técnicos, veterinários, supermercados, principalmente nos setores que trabalham com produtos de origem animal. Então, muitas vezes, você tem que chegar para ele e mostrar, inclusive, um fluxograma, por exemplo, numa área que fraciona dentro do supermercado, né? Para que ele saiba que aquilo é importante. Que eu tenho com relação a isso. Profissionais RTs que conseguem mostrar para o dono a sua importância, que a sua função é essencial, eles conseguem ter um bom salário de outra. O empresário não tem a perder. Enquanto o doutor José Filho volta o áudio dele, né, que congelou a câmera dele, eu gostaria de complementar, o Eucileia, que aqui no manual de RT que a gente fez recentemente, até foi o ano passado, se eu não me engano, a gente colocou ele para
em questão de horas em relação à lei que diz da legislação do piso salarial do médico veterinário. Então, lá tem um parâmetro que para a questão contratual, né? A questão contratual é entre, né, empregadores e empregados, mas lá no manual de RT tem essa premissa de ter as horas em relação ao piso salarial que está disposto em legislação, né? José Filho, palavra para o senhor. Está sem áudio, doutor. Porque caiu, doutora Márcia, eu não ouvi tudo. Me parece que é sobre essa questão da... Você tinha falado, que tinha caído a minha imagem, som, tudo, eu não ouvi. Quando eu voltei, você falou que tem no manual uma premissa... Aqui no Tocantins nós temos um manual de responsabilidade técnica. Esse manual de responsabilidade técnica, nós fizemos ele baseado no piso salarial que está disposto na lei do médico veterinário, né? Então, a gente dividiu as horas do responsável técnico como forma sugestiva entre o contratado e o contratante. E é claro que, lembrando que nenhum médico veterinário pode fazer contratos ou oferecer serviço que esteja muito abaixo do que está sendo exposto no mercado de trabalho. Mas lá nesse manual, ele é uma referência média, uma referência para que o profissional ele possa estar conversando com o empregador. É verdade. Porque, inclusive, doutora Márcia, essa legislação eu acho ela um pouco utópica. Interessante que em todas as universidades do Brasil, a conversa que mais rola entre os alunos é a questão do piso. O aluno acha que vai sair e já vai ganhar o piso. Mas vamos ver aqui uma questão. Veja bem, a lei existe, não há dúvida. Existe o piso salarial. Só que, primeira coisa, essa lei, ela praticamente, e aí vai depender de muitos fatores. A lei, qualquer lei, em 1974, salvo engano, talvez o André me lembre, essa legislação caiu, porque essa lei ela é vinculada ao salário mínimo. Já nessa época, houve um decreto que dizia que desvinculava qualquer salário do Brasil a salário mínimo. Então, isso daí já de um certo modo, praticamente, digamos, pulverizou essa lei. Nós temos um outro problema, que é a questão, no que se refere ao serviço público, isso todos os estados eles têm o teto de gastos, né? Então, esse teto de gastos está acima de qualquer coisa, inclusive ele pode cortar salários, né? Então, ela também já teria um outro enfraquecedor aí. E no caso da empresa privada, você tem que convencer o cara de que você faz jus àquele piso, porque senão ele não paga, né? Você vai ter que entrar na justiça, mas ele disser que não paga, ele não paga. Aí você pode até ir para a justiça. E quando você vai para a justiça, seja no serviço público ou na empresa, na iniciativa privada, você vai depender do juiz. Tem juiz que acha que ela é aplicável para o serviço público. Eu já vi gente aqui no Ceará que ganhou, e conheço mais outros 300 tantos que não ganharam, porque o juiz acha que não se aplica ao serviço público, porque ela não existe mais valores atrelados ao salário mínimo. E ela era atrelada, tanto salário mínimo, tantas horas, tanto salário mínimo, tantas horas, então isso já estaria extinto. E, no máximo, você vai ganhar com a empresa privada, mas, às vezes, não compensa o estrago que você faz de um empresário desse, muitas vezes, com o seu nome para outros empresários, para que você possa arranjar outro emprego. Porque a gente sabe que acabam se comunicando, não, esse cara aí é complicado, etc. Então, ela existe, ela é um parâmetro. Você vai entrar na justiça, vai depender do que o juiz decida, não tenha dúvida, ela é um embasamento legal. Tem juiz que vai acatar, tem juiz que não vai. E eu acho que o entendimento aí seria maior, e é por isso que, como você mesmo falou, ela dá uma sugestão mais ou menos para que você negocie tranquilamente. Ou então vá para a justiça e espere o que é que vai dar, né? Exatamente. Bom, como a gente não tem mais perguntas no chat, né? Então, eu queria... Márcia, eu gostaria de dizer boa noite ao doutor José Filho. Dizer para ele que é um prazer. Que prazer. Como é que tá? Dizer para você, Zé Filho, que é um prazer ter você aqui com a gente. É como se você estivesse aqui no Tocantins, sinta-se abraçado por nós, viu? E
realmente, essa questão aí você colocou muito bem, que não adianta, os conselhos tentam estabelecer valores de RT e tal, mas acaba que o que vai valer mesmo é a capacidade do médico veterinário se colocar no mercado, se colocar para o empresário como um profissional de peso, um profissional competente, e a negociação. Se ele for para a justiça, ele já perdeu, porque ele perde ali e perde com os demais empresários, né? Mas é isso, Zé Filho. Um grande abraço para você, um prazer enorme ter você aqui com a gente. É verdadeiro. O doutor André me deu a pesca aqui citando o nome da lei, 4950, a linha A. É como eu falei, né? Ela, na verdade, ela existe. Agora, o problema... Só para você ter ideia, que no Ceará eu conheço alguns, talvez uns 14 profissionais, 12 que ganharam. Todos 50 não ganharam. E todos funcionários públicos, entendeu? Então, vai depender muito da vara que vai entrar, daquele juiz que... É meio complicado. Eu acho que mais vale, principalmente na iniciativa privada, você mostrar que você é a alma da empresa. Que você é que paga aqueles custos daquela empresa com o seu trabalho. Sua competência, né, é que vai realmente mostrar que você merece aquele salário, que você faz jus. Mas, contudo, é como a doutora Márcia falou, a lei existe e podemos ir atrás. Claro. Bom, alguém mais aqui gostaria de fazer alguma consideração? Não? Doutor, aqui hoje, a gente ficou muito feliz com a sua presença. O Tocantins te recebe de braços abertos, sempre, né? Temos aqui hoje inúmeros profissionais aqui assistindo a sua apresentação. Esses profissionais estão dentro das universidades, estão dentro do setor de inspeção, estão dentro da Secretaria de Agricultura e dentro do mercado de trabalho, de maneira geral. Temos aqui hoje conosco aqui a presidente da Solveta, a doutora Ellen, né, conosco, uma profissional, uma médica veterinária muito atuante. Tem os nossos conselheiros, o Pericleon, o Luiz Flávio, o Marco Antônio, e que estão aqui dentro aqui do nosso evento, prestigiando a sua presença, e daqui a pouco do Roosevelt também. E aí tem grandes amigos aqui, né, que a gente vem aqui lutando pela inspeção, posso falar já há algum tempo, né, Candice, né, Poliana, Luana, a gente tem, eu estou citando esses nomes porque são pessoas que já vêm batalhando pela inspeção já há algum tempo e agora, né, e, enfim, todos os profissionais que estão aqui, são profissionais que são, inclusive, aqui no Tocantins, como nós temos um estado muito caloroso, as pessoas, elas gostam dessa interação, dessa integração entre elas, e eu praticamente conheço todos que estão aqui hoje, dentro dessa sala aqui conversando, e fico muito honrada, muito feliz de estar todos aqui presentes. E eu falei para a doutora Arlete que eu ia dar um abraço virtual em você, porque eu tenho uma grande admiração por doutora Arlete. A doutora Arlete, ela foi a primeira presidente médica veterinária mulher do país, né? Temos essa honra aqui, de estar aqui dentro aqui, e sempre apoiou, sempre que a gente procura ela está junto. Hoje, inclusive, o sobrinho dela foi organizar a documentação para tirar a carteira de médico veterinário, né, que formou inspirado na tia, né, e para trabalhar conosco. E muito honrada a todos os presentes e não poderia deixar também de agradecer aos organizadores aqui também, né? Arlete, você quer falar alguma coisa? Ou alguém da diretoria, algum conselheiro, para a gente encerrar e ir para os brindes? Temos brindes. Eu já falei, né, Márcia? Embora eu já tivesse falado, dei um abraço no Zé Filho, mas eu não aguento, né, como sempre. Muito obrigada pelos elogios, mas o que a gente fez, está feito, né, Zé?
E vamos seguir. Parabenizar você também, Márcia, pela iniciativa, isso é muito bom. E eu acredito que depois dessa nossa experiência, nessa pandemia, de estar aqui todo mundo em live, isso nunca mais vai deixar de acontecer, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande, Zé Filho, de trazer pessoas de nome, de peso, para vir falar para a gente aqui, né? E agora isso acabou, né? Porque a gente tem essa condição de estar nas salas através das plataformas, né? Muito obrigada, Zé. Muito obrigada, Márcia. Parabéns. Estamos aí. Os conselheiros, a diretoria que está aqui presente, a doutora Ellen, se quiser se pronunciar, para a gente fazer o encerramento. Só parabenizo o doutor José Filho pelas palavras, até um aluno participando mandou mensagem aqui parabenizando que, né, o doutor José Filho tem uma enciclopédia, ele tem um CD na cabeça, foi o que o aluno colocou. Então, parabéns, a gente tem alguns alunos aí com grande interesse na inspeção e acaba que a gente fica muito satisfeito quando a gente percebe, né, essa interação dos alunos acompanhando profissionais de tanto renome no mercado. Então, doutor, parabéns. Em breve a gente busca o senhor aí para uma palestra lá na Católica conosco, no Centro Universitário Católico do Tocantins, e que a gente está à frente da disciplina também de inspeção. Então, em breve a gente acha o senhor aí para conversar com os alunos lá e com a gente também. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Marcos, Nilda, Peri. Doutora Juliana está aqui parabenizando. Muito parceira nossa, doutora Juliana. Doutora Ellen, pode abrir o microfone. Doutora Ellen, ontem assisti a live dela, arrebentando aí na rede social, aí com a Salveto. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Excelente palestra, consegui acompanhar boa parte. Minha internet estava falhando um pouquinho, mas esse tema é muito relevante, profissional de indústrias de alimentos, das agroindústrias, né? Então, muito, muito importante mesmo. E parabéns pelo evento, CRMV, palestrante e os participantes também. Muito bom mesmo. Parabéns a todos. Bom, agradeço novamente. Tem muitos aqui dando os parabéns, doutor Zé Filho aqui no chat. E dando aqui, e com certeza vai ter que voltar no Tocantins, porque o que tem de gente aqui mandando WhatsApp, mandando mensagem aqui no chat, aqui, dando os parabéns, é porque a gente vai ter que fazer outra palestra, né? Então, agora nós vamos para Nilda Távora, né? Nilda Távora. Me despedir, né? Depois eu quero me despedir, né? Ah, claro, sim. Agora vamos fazer a premiação, passamos a palavra para finalizar. Eu estou incluído nessa premiação ou é só quem não é palestrante? O meu nome é Todo mundo que fez a inscrição está incluído. Está incluído. Tem que estar presente. Tem que estar presente. Nós tivemos muitas inscrições, né? Quem sabe eu ganho. Bora lá, Nilda. Você. Bom, Vamos fazer uma coisa mais interativa. Débora Coelho, fala um número. Pode ser no chat ou pode ser pessoalmente. Fala o número, Débora Coelho. Minha amiga. 12. Quem é, Andres? Número 12. Daniel. Está presente? Daniel está aqui. Daniel. Anuncia o presente. O que é o presente, Nilda? Daniel Luiz O presente. Está presente, sim. Estou vendo ele aqui. É um petbook. É um caderninho de anotação do diário do seu pet. Esse é o seu presente. Show de bola. Muito bom. Deixa eu anotar aqui o nome dele. Daniel o quê? Luiz Costa. Daniel Luiz Costa.
Próximo. Próximo. Vai lá, doutora Arlete. 3. 3. Número 3, Ana Luísa. Ana Ana Luísa, Luísa tá Guimarães. Todos Ana esses Luísa está nomes, presente? todos esses nomes Ana são presentes. Luísa. Tá presente? Parabéns, Ana Luísa. Você ganhou o que mesmo? Luísa. Você escolhe, Ana Luísa. Você quer o rosa ou o verde? Escreve no chat, ou senão fala para nós aqui. É o rosa ou verde? O boné chiquérrimo aí da VetNil. Bom, Zé Filho, fala o próximo número. Número 25, minha idade. 25. Glenda. Glenda Souza Oliveira. O que a Glenda ganhou? Ganhou o saquinho com gel com álcool 70%. Com álcool 70%. Agora é a moda, álcool 70%. Do antisséptico. Glenda, né? Glenda. Isso. Obrigada, Nilda. Souza Oliveira. Obrigada. A Nilda que traz as notícias todo presente aí, né? Com a Perivete, a VetNil, que a gente agradece. A palavra final é do senhor José Filho, doutor José Maria Filho, e após Andressa dar continuidade. Um grande abraço a todos. Obrigada a todos pela participação. Fico muito feliz. O Conselho Regional de Medicina Veterinária está à disposição de todos. E, como vocês sabem, meu WhatsApp, 24 horas. Beijo com você, doutor. Olha, doutora Márcia, você não sabe como me senti honrado seu convite. Eu conheço a sua trajetória, né, da doutora Arlete, e assim, fiquei muito feliz pelo esse convite. Eu estou com a sensação de que eu não consegui atingir o que vocês queriam, mas é porque o tempo é muito pouco, né? Então, a gente vai ter a oportunidade, me desculpe se não conseguir contemplar tudo, mas a gente vai ter com certeza onde fica a oportunidade para que a gente possa falar mais lá na frente. Queria, então, deixar uma muito boa noite a todos os colegas que tiveram paciência de me ouvir, e vai ser um grande prazer retornar um dia a Tocantins, até porque eu tenho grandes amigos aí, e gostaria de finalizar a minha frase, a minha palavra com essa frase. O trabalho do responsável técnico é, antes de tudo, um trabalho de cidadania e civismo. É isso que eu penso. Não, é isso. E obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Muito feliz e contemplou, sim, contemplou muito. Agora a gente vai dar continuidade a essa enciclopédia aí, né? Que a gente tem aqui, junto à medicina veterinária. Muito obrigada. Doutora Andressa, com você, nossa assessora linda de comunicação. Então, vamos passar para a segunda palestra da noite, Biotecnologia aplicada na reprodução, com o Dr. Roosevelt Márcio de Souza Ribeiro. Ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Goiás, proprietário da Top Vet Embriões, empresa especializada na área de biotecnologia da reprodução humana, ou da reprodução bovina, perdão. E o moderador da palestra será o Dr. Marcos Antônio Aguiar Júnior, médico veterinário, possui pós-graduação na área de processamento e controle de qualidade em carne, leite, ovos e pescado, possui capacitação em diversos cursos e treinamentos, trabalha como consultor na bovinocultura de corte e leite, como veterinário autônomo, atua nas áreas de clínica, cirurgia, reprodução de grandes animais. Ministra diversos cursos e palestras ligados à sua área de atuação. Atua como tutor de cursos ligados ao agronegócio, diretor comercial de uma cooperativa de produtores e desenvolve conteúdo técnico para aplicativos ligados ao agronegócio. É secretário da Soveto, e é conselheiro do CRMV Tocantins também. Fique à vontade, o espaço é seu, eu vou estar por aqui para dar essa assistência para o senhor. A assistência vai ser feita, no caso, aqui anotando perguntas, o pessoal pode ir passando, eu vou estar anotando para que no final o Dr. Roosevelt entre e apresente. Fique à vontade, seja bem-vindo aqui ao nosso CRMV Tocantins.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Depois da palestra do Dr. José Filho, eu fiquei até mais preocupado com a minha palestra, entendeu? Que ele é uma pessoa com uma palestra fantástica, que fala muito bem, e eu, como um veterinário de campo, não tenho um domínio tão grande das palavras como ele. Mas vou tentar passar para vocês aqui um pouco da minha experiência como médico veterinário, com mais de 20 anos de formado e com médico veterinário autônomo e serviço de campo. Então, eu quero agradecer, em nome da Márcia, ao conselho, entendeu, por ter me feito esse convite. Eu fui lisonjeado com isso quando ela me fez o convite e falei, vou tentar colocar o máximo, falar para as pessoas que estão assistindo, vou dar o máximo para que possa ser uma boa palestra, tá bom? Mas de antemão, eu já peço desculpa pela minha não tão grande habilidade, principalmente agora dessa forma virtual, que é a primeira vez que estou fazendo uma palestra virtual dessa forma. Então, vamos lá. Eu vou colocar alguns slides e aí nós vamos falando. E aí, quem tiver perguntas, por favor, vai colocando aí no chat, que aí no final o Marcos vai passando e aí a gente vai respondendo as perguntas. Só um momentinho. Só um momentinho, está meio devagar aqui. Apareceu para vocês aí os slides? Sim, apareceu sim. Muito obrigado. Obrigado. Então, como já foi mencionado, né, a palestra vai ser Biotecnologias aplicadas a reproduções de bovino. Fazer uma breve apresentação. Igual já foi falado, meu nome é Roosevelt Márcio de Souza Ribeiro, sou médico veterinário, formado pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, formei no ano de 1998, e a partir desde o ano 2000, eu venho trabalhando como autônomo nessa área das biotecnologias da reprodução em bovinos. No ano de 2003, no ano de 2003, eu sou natural de Goiás, de Goiânia, eu vim para o Tocantins e abri a empresa, essa empresa, Top Vet Embriões, foi aberta aqui no Tocantins em 2003, especificamente para trabalhar na área de biotecnologia de reprodução de fêmea, e de lá para cá eu tenho galgado e trabalhado no estado do Tocantins, Pará e norte de Goiás. Então, vamos à introdução. Nas partes das biotecnologias da reprodução, nós temos a parte da parte dos machos, né, da parte de inseminação artificial e a TF, e a parte de biotecnologia da reprodução de fêmea. A parte de macho, eu não vou falar muito, vai ser muito rápido, que não é o foco agora, porque senão gastaria uma palestra inteira só para falar sobre isso. Mas é uma parte vou fazer um adendo, mas é uma parte muito interessante que tem crescido muito. Como nós temos hoje, principalmente, a audiência de bastantes estudantes, futuros veterinários e jovens veterinários que vão ingressar no serviço de campo, vão trabalhar. Então, esse hoje tem uma parte que tem empregado muitos veterinários e que tem muita gente vem trabalhando com isso, entendeu? Na parte de ATF, que vem crescendo muito. A inseminação ficou estagnada durante muitos anos no país, a inseminação artificial, e depois, com o advento dos protocolos hormonais, das IATFs, ela teve um crescimento fantástico. E principalmente no nosso estado do Tocantins. Hoje, o estado do Tocantins
tem um número de vacas inseminadas é muito interessante, tem um percentual muito alto em relação aos outros estados, se não me engano é o terceiro ou quarto, proporcional ao número de vacas inseminadas, é o que mais insemina no Brasil, e com isso, então, abre um leque de oportunidades. Mas isso fica com a próxima oportunidade, essa parte de inseminação artificial de machos. Vamos falar agora especificamente das biotecnologias da reprodução voltado para as fêmeas. Então, quais são os objetivos das biotecnologias da reprodução de fêmeas? O principal objetivo das biotecnologias da reprodução nas fêmeas bovinas é aumentar o número de bezerros nascidos de uma fêmea denominada doadora, previamente selecionada, assim aproveitando melhor o potencial genético dessa matriz superior. O que aconteceu era o seguinte: no início, com o advento, quando se iniciou a parte de inseminação artificial, os touros, que eram touros melhoradores, esses se conseguiam ter uma produção muito grande, conseguiam-se ter muitos filhos desses animais e assim por diante. Com isso, só que as fêmeas iam ficando para trás, não tinham essas tecnologias. Então, a pessoa tinha uma fêmea de alto valor genético, muito boa, tanto às vezes na produção de leite ou na produção de carne, e assim, de alto valor genético, e ela ficava dando um único produto por ano. Então, a fêmea conseguia, no máximo, dar aí 6, 8 produtos durante a vida toda dela. Então, foram se estudando, isso há muitos anos atrás, uma forma de se poder maximizar, de se melhorar a produção dessas fêmeas. E aí começou o advento das biotecnologias. Inicialmente, a primeira tecnologia que se existiu foi a transferência de embrião, mais conhecida como TE, que era uma transferência a fresco, que as pessoas se faziam a parte, vou explicar tudo certinho, e que se perdurou durante muitos anos. E que até hoje se usa, mas principalmente no Brasil hoje, em menor escala. Que essa parte da transferência de embrião consiste na estimulação hormonal de uma vaca denominada doadora para induzir o desenvolvimento de vários folículos simultaneamente. 7 dias após a inseminação artificial dessa matriz, os embriões são coletados através de um lavado uterino, faz-se avaliação desses embriões e esses embriões são transferidos para as receptoras previamente sincronizadas. Então, só para explicar um pouco, como muitas das pessoas não são familiarizadas ainda com esse processo, quando a gente fala doadora de embrião, é a vaca que está doando na TE os embriões e que na FIV vai doar os óvulos. E as receptoras de embriões são as vacas que vão ser apenas barriga de aluguel, que vão receber esses embriões e vão levar a gestação a termo. Então, isso daqui, essa imagem, é para vocês terem uma ideia de um ovário superovulado. No ciclo reprodutivo da vaca, normal, nós sabemos que a vaca ela começa no início do crescimento da onda folicular, ela começa o crescimento da onda folicular recrutando vários folículos, mas à medida que eles vão evoluindo, se tem um folículo que domina, e esse folículo se torna um folículo dominante, e esse vai vir a ovular, e se ela for coberta ou inseminada, vai vir a gestação. Então, ela vai ovular apenas um único, normalmente, ela ovula um único folículo. No processo de superovulação dessas doadoras, no processo de TE, o que eu faço? Eu administro FSH, que é um hormônio folículo estimulante. Mais à frente eu vou mostrar para vocês certinho um protocolo para vocês entenderem como que é o protocolo. Para quê? Para que em vez dessa vaca ovular um único folículo, ela vem ovular tem um único folículo crescendo, desculpe, ovular um único óvulo, ela vem a ter vários folículos crescendo simultaneamente e vem a ovular vários óvulos. E com isso ela vem a produzir vários embriões.
Então, nessa imagem, nós temos um ovário superovulado, que dá para ver vários folículos, e na imagem ao lado, no dia da coleta, é um ovário também, é ultrassonografia do ovário, dá para ver que ela tem vários corpos lúteos. Por quê? Porque cada folículo desse que fez uma ovulação, que liberou um óvulo, depois formou um corpo lúteo. Essa, para vocês entenderem, esse é um exemplo de uma planilha, é um exemplo real, peguei uma planilha antiga, como que acontecia essa superovulação. Durante 4 dias seguidos, se fazia aplicação hormonal da vaca de um medicamento chamado Clusat, que a base dele é um FSH, um hormônio folículo estimulante. Eu ia fazendo ele em doses decrescentes, no que a gente chamava no D0, essa vaca era colocada um implante intravaginal. No D5, a gente começava essas aplicações hormonais, cedo e à tarde, 2 aplicações por dia. Essa vaca, após 4 dias de aplicação, no 5º dia, ela entraria em cio. Então, esse seria um protocolo normal. Então, em D0, eu colocaria o implante, faria hormônio 4 dias, depois faria uma prostaglandina, e retiraria esse implante, e no 5º dia, essa vaca, no 5º dia de aplicação, que seria o 9º dia após a colocação do implante, essa vaca entraria em cio. Essa vaca entrando em cio, ela seria inseminada, aí às vezes poderia ser inseminada 2 vezes ou uma única vez, e dependendo do protocolo e do custo do valor do sêmen. Então, essa vaca seria feita uma única aplicação, nesse modelo aqui, foi feita uma única inseminação e aplicação de hormônio Lutropin, que era um LH, um hormônio de ovulação, e 7 dias após a inseminação, essa vaca ia ser coletada. Então, para vocês terem uma ideia, que o cio dessa vaca seria, hipoteticamente, aconteceu no dia 23, a coleta dela foi no dia 30 do 6, 7 dias após a inseminação. Simultaneamente a esse processo, iam se fazendo a sincronização das receptoras. Por quê? O embrião, no dia que ele é transferido, tanto na TE quanto na fertilização in vitro, ele é transferido no 7º dia de vida. Então, as receptoras de embriões, que são as barrigas de aluguéis, elas têm que estar simultaneamente sincronizadas com esses embriões. Então, elas têm que estar, que a gente chama, ela teria que estar 7 dias após o cio, ou a gente brinca, fala assim, mais 1 ou menos 1. Então, teria uma variação, ela poderia estar de 6 a 8 dias após o cio. Então, simultaneamente ao trabalho das doadoras de embrião, a gente vinha fazendo um trabalho de sincronização das receptoras, que neste caso aqui a gente faz, e até hoje se faz, o que mais se faz é através de implante intravaginal. Se faz um protocolo semelhante ao que se faz para um IATF. Então, faz todo um tratamento hormonal. Essas receptoras vão apresentar cios, elas não vão ser cobertas nem inseminadas, e aí depois, posteriormente, no dia 7, no dia da coleta, elas vão ser avaliadas e transferidos os embriões. Eu vou falar mais para frente. Então, esses são os modelos, só para vocês terem uma noção, um modelo que a gente chama de anterior da planilha de superovulação, que era para as doadoras, e uma planilha de sincronização das receptoras de embrião. Só um momento. Esse aqui é uma foto de uma coleta de embrião. Então, como que era feita a coleta de embrião? Se faz até hoje, né, se faz uma anestesia epidural na vaca, se passa uma sonda de Foley intravaginal, atravessa a cervix dela, e essa sonda de Foley na ponta, ela tem um balãozinho de ar. Então, você infla esse balão para que ela não saia do útero da vaca. Então, acima se fica um soro, acima, e se liga um tubo em Y nele,
e abaixo se fica um filtro coletor. Então, era 1 litro de DPBS, que é o soro que a gente usava que usa para poder lavar. Se ia descendo isso por gravidade, esse líquido, se abria a mangueirinha de entrada, ele ia entrando para dentro do útero da vaca, a gente com a mão no reto sente esse líquido encher, ele vai enchendo o útero, tem que tomar cuidado, então tem que ser uma pessoa especialista, tem que ter bastante treino, porque senão pode romper o útero. Então, na hora que esse útero está cheio, se fecha a mangueirinha de entrada de líquido e abre a mangueira de saída. E a gente vai fazendo massagem no útero dessa vaca e esse líquido vai escorrendo para dentro desse filtro, onde vai se soltando o excedente e na hora que termina de lavar, fica em torno de 50, 80 ml dentro desse filtro. E dentro desse líquido ficam os embriões que você conseguiu coletar na lavagem uterina. Após feito isso, essa vaca doadora de embrião, a gente faz uma prostaglandina nela. Por quê? Porque como ela ovulou vários, muitas vezes não se consegue retirar todos os embriões. Fica algum embrião dentro da vaca. Então a gente faz uma prostaglandina para que não ocorra o problema dessa vaca vir emprenhar e ter uma gestação gemelar ou trigêmeos. Então se faz uma prostaglandina. Fez isso, liberou a vaca. Você pega esse filtrinho que está com líquido e com os embriões e leva para o laboratório. Montado na fazenda, esse laboratório é montado na fazenda, a gente pega, algumas fazendas fazem um laboratório próximo ao curral, outras a gente pega a cozinha da casa, alguma coisa desse sentido, e monta todo um laboratório para a gente trabalhar. Então, esse slide mostra muito bem como que é a imagem de um processo de coleta. Após a coleta, aquele sobrenadante que tinha no filtro é despejado numa placa de Petri e eu levo ele a um estereoscópio, a uma lupa, onde eu vou procurar os embriões. Cada embrião que eu for tirando, eu seleciono ele e vou colocando numa plaquinha ao lado. Se vocês olharem ao lado, lá tem uma plaquinha com as gotinhas. Então, eu vou tirando os embriões dessa placa maior e vou colocando eles nessas gotinhas da placa menor. Faz 2 ou 3 procuras em cada placa. Fez essas procuras, eu vou avaliar os embriões. Então, eu avaliei pego esses embriões que foram colocados na placa menor e vou avaliar eles. Venho para a lupa e vou avaliar. Avaliar como? Quanto ao grau de desenvolvimento, que são as fases de desenvolvimento, mórula, blastocisto inicial, blastocisto expandido, segundo isso, e quanto ao grau dele de viabilidade, que a gente classifica os embriões em grau 1, 2 e 3. Onde o embrião grau 1 seria o melhor, um embrião excelente, o embrião grau 2, um embrião regular, e o embrião grau 3, um embrião fraco. Então, seria isso. Isso foi uma foto tirada pela lente do estereoscópio. Então, eu pegaria esses embriões e iriam avaliar eles quanto ao grau de desenvolvimento, igual eu citei. Após feito isso, esses embriões eles são já preparados para serem implantados nas receptoras. Então, como que eu faço? Eu pego, normalmente você coleta 4, 5, 6 vacas num dia. Eu faço a coleta de todas as vacas ao mesmo tempo. Lavo uma vaca, pego o filtro, deixo armazenado no laboratório, lavo a segunda vaca, a terceira, a quarta. Quando eu termino de lavar todas as vacas, eu começo a processar. Aí eu processo uma vaca por uma, tudo separadinho nas placas, para me identificar de cada vaca. Feito isso, eu sei quantos embriões cada vaca eu tenho, eu sei quantas receptoras tinham sido previamente sincronizadas, e aí eu vou preparar esses embriões para ser transferidos. Eu pego embrião por embrião desses, exemplo, nessa foto tem vários embriões, eu pego um embrião desse, exemplo, um por um, ponho dentro de uma palheta de 0,25,
vaso, que a gente chama envasar o embrião, põe ele dentro de uma palheta de 0,25, e esse embrião é colocado dentro de uma transportadora de embrião. Então, aí é dessa forma aqui. Isso aqui é um momento da transferência de embrião. Então, se vocês olharem, esse equipamentozinho que tem é uma transportadora de embrião, onde o embrião fica aquecido em torno de 36 a 37 graus. Cada pontinho daquele que tem lá dentro é um lacrador, que é uma palheta que tem um embrião. Então, e é feito uma planilha de cada embrião é numerado, vamos supor, de 1. Então, eu sei que o embrião 1 é de determinada vaca com tal touro, o embrião 2, se for da mesma vaca, e assim por diante. Isso é feito uma planilha para quê? Para que na hora que eu for transferir, eu anote na frente desse embrião o número da receptora que foi transferido para ele, para que depois, quando eu for fazer o diagnóstico, eu saber que é aquela receptora prenha, tá prenha da doadora X com touro Y e assim por diante. Então, toda vez que a gente vai transferir dessa forma, fica a transportadora com os embriões, o inovulador, a bainha de transferência de embrião, o anestésico, porque toda receptora, como a gente tem que ser colocado o embrião mais no corno uterino, então a gente faz uma anestesia epidural nela para que ela diminua a contração e não tenha machucado no útero. Após feito, os embriões tá montado igual o slide anterior, eu prendo, aí as vacas entram no brete, eu faço uma avaliação por palpação retal ou por ultrassonografia. Eu faço uma palpação para saber se essa vaca ovulou e de qual lado que ela ovulou. Então, ela estando apta, ela tendo ovulado, ela está apta a receber o embrião. Como que eu sei se ela ovulou ou não? Pela palpação ou por ultrassonografia do corpo lúteo. Como faz 7 dias aproximadamente que ela deu cio, ela já tem um corpo lúteo formado. Então essa vaca entra, eu palpo ela tem um corpo lúteo. Um exemplo, do lado esquerdo, eu marco o lado esquerdo dela e eu vou ter que colocar o embrião no corno uterino do lado esquerdo. Se eu colocar o embrião do lado contrário ao corpo lúteo, a gestação não ocorre, porque o embrião da vaca ele não migra, ele não movimenta dentro do útero. Então eu tenho que depositar ele já no local onde ele vai ter a gestação. Então tem que ser no corno do lado da ovulação. Então eu fiz isso, a vaca serviu, eu faço uma epidural nela. Anteriormente o ajudante já montou o aplicador para mim, ele monta com o embrião, monta tudo. A gente coloca, se vocês prestarem atenção na minha mão, tem uma que a gente chama uma camisa sanitária, um plástico, que a gente põe o inovulador dentro. Para quê? Para que não leve sujeira da vagina até o útero da vaca. Na hora que eu começo a entrar os 2 primeiros anéis da cérvix do animal, eu rompo essa camisa sanitária, para que, então, a ponta do aplicador foi limpa. Toda essa bainha é estéril, tudo isso é estéril. Então, eu passo a cérvix da vaca, posiciono a ponta do inovulador do lado que ela ovulou, igual eu citei, isso foi do lado esquerdo, o mais adiante possível, sem que eu machuque o útero da vaca. Então, o ideal, quanto mais no final do corno uterino você colocar, é melhor. Chegou no local certo, você aplica como se fosse um sêmen e você fez a inovulação da vaca. A inovulação. Essa receptora está inovulada, ela terminou, ela inovulou, ela sai do brete normalmente e a gente coloca uma outra receptora. É um processo rápido, gasta em torno de 3 a 4 minutos por vaca, com um gasto de 3 a 4 minutos por receptora para fazer a transferência. Então, é um processo bem tranquilo. Terminou todas as inovulações do dia, aí essas vacas são levadas para o pasto, aí
a fazenda tem que estar, as vacas têm que estar em bom estado corporal, as receptoras têm que estar, elas têm que ter pasto bom, água boa, bem mineralizada. Isso tem todo um procedimento que a gente faz antes, avalia antes na fazenda, e essas receptoras vão para o pasto e vão ficar quietas lá durante 30 dias aproximadamente. Como os embriões já têm 7 dias de vida, então, da 28 a 30 dias após a transferência, se passa o ultrassom, as receptoras que estão prenhas são separadas e as que estão vazias vão ser ressincronizadas novamente. E essas que estão prenhas, com 35, eu passo ultrassom em torno de 30 a 35 dias, quando elas estão em torno de 70 a 80 dias de gestação, eu faço um outro toque, um outro ultrassom, e aí esse ultrassom que a gente fala que é o ultrassom final, após esses 80 dias, porque tem uma morte, que a gente chama de morte embrionária, mas na verdade já é um aborto, entendeu? Porque já tem o fetinho, então, mas a gente fala, no meio do campo, a gente fala morte embrionária. Então, que tem essa perca dos 35 até os 70 dias. E essas vacas aí que ficaram prenhas, que após 60 dias, elas vão para os lotes de vaca prenha, aí vão até a aparição. Então, isso aí é um lote de receptora. Vocês verem que essas aí, num dia, elas estão em bom estado corporal. Normalmente, eu uso a grande maioria das receptoras que eu trabalho, são receptoras de cruzamento industrial, principalmente por conta de habilidade materna, para produzir mais leite para os bezerros, para desenvolver, para ter um bezerro de melhor qualidade. Então, o ultrassom, uma foto do ultrassom, a gestação, esse aí estava aproximadamente 40 dias de gestação, então esse aí é o no primeiro diagnóstico. Igual eu comentei, hoje é uma técnica que diminuiu muito a utilização. Quando eu comecei a fazer mexer nessa parte, no ano 2000, que eu comecei a trabalhar com as biotecnologias, nós fazíamos apenas transferência de embrião, a FIV não existia, a fertilização in vitro não existia ainda, e hoje ela diminuiu bastante. Por quê? Ela tem as suas vantagens, mas tem as desvantagens. Quais são as vantagens dessa técnica? Um menor custo. O custo de uma prenhez de transferência de embrião é mais barato. Um maior índice de prenhez. Então, das receptoras transferidas, a gente tem um índice bem maior de prenhez do que na FIV, tem um índice maior. Para um melhor congelamento dos embriões. Então, os embriões congelados de TE, ele tem uma melhor qualidade do que os embriões de fertilização in vitro. E uma outra vantagem que eu não coloquei aqui, que as raças europeias, elas respondem muito bem a TE e mais fraco na fertilização in vitro. Então, a transferência de embrião hoje no Brasil, a TE convencional, é usado muito no sul do país, porque lá no sul é onde tem a grande maioria de raças europeias. E para cá é utilizado bem menos. Para vocês terem noção, eu a partir de... não lembro bem não, mas eu acho que de 2011 para cá, 2010, 2011, eu nunca mais fiz uma TE convencional aqui. Então, só faço hoje fertilização in vitro. Por quê? Porque a demanda é maior. E as desvantagens, né? A aplicação de hormônio nas doadoras, a gente fazia uma dose muito alta de hormônio, com isso trazia prejuízo para a vida reprodutiva das vacas. Você tinha um maior gasto de sêmen, que se gastava no mínimo uma dose de sêmen. Então, quando se trabalhava com touros de sêmen de alto valor, de R$2.000, R$3.000, R$5.000 a dose, isso impactava. E mão de obra especializada. Precisava de uma mão de obra muito boa, pessoas de extrema responsabilidade, funcionários na fazenda, bons inseminadores, que às vezes a gente já aconteceu de fazer todo o processo de superovulação, a pessoa inseminar, quando a gente ia coletar os embriões, chegava lá, não tinha embrião, estava só não fecundado, que a pessoa não tinha inseminado a vaca direito. Então, com isso,
por isso a TE foi caindo em desuso. E aí, o que substituiu a transferência de embrião? Foi a fertilização in vitro, mais conhecida hoje como FIV, que hoje o Brasil é o maior produtor de embrião de FIV do mundo. A maior empresa do mundo de fertilização in vitro é uma empresa brasileira. O Brasil é o maior produtor de embrião de fertilização in vitro do mundo. Então, foi em larga escala. Então, o que consiste? A fertilização in vitro é uma biotecnologia utilizada para aumentar a produção das fêmeas bovinas geneticamente superiores, né, acelerando o processo de melhoramento genético do rebanhos que utilizam essa tecnologia. Então, para vocês terem noção, igual eu estava falando, que a FIV permite que uma fêmea doadora venha produzir mais de 30 bezerros no único ano. Eu já tive casos de vaca que produziu acima de 50 bezerros no único ano. Então, isso é fantástico. E essa é uma diferença também da TE. Porque na TE eu não poderia fazer muitos processos de TE numa vaca. Eu poderia fazer no máximo 3, 4 num ano e com um intervalo de 60 dias. Na fertilização in vitro, eu posso fazer o processo com as vacas doadoras a cada 21 dias. Então, com isso, maximizou muito a produção. Eu consigo acelerar muito essa produção. Então, as etapas da fertilização in vitro. As etapas consistem na parte de aspiração folicular, maturação dos oócitos, fecundação, cultivo dos embriões e transferência dos embriões. Então, aqui é um lote de doadoras de um cliente, doadoras Nelore. Então, são vacas de alto valor genético. Essas vacas aqui são vacas que são todas muito bem avaliadas em programa de melhoramento, sempre desmamou os bezerros mais pesados, com alta fertilidade. Então, esse é um lote de doadora. Então, essas vacas são previamente separadas, entendeu? Então, esse lote não é qualquer vaca que serve para doadora. Por quê? Porque a técnica, ela não melhora nada, ela apenas multiplica. Se eu fizer com um animal de qualidade inferior, eu vou estar produzindo animais de qualidade inferior. Não é porque, não, eu vou pegar uma vaca ruim, eu vou fazer um processo nela de FIV ou de TE e eu vou ter um produto bom. Não, ela só apenas multiplica. Ela não melhora nada. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, trabalhar com animais melhoradores. Esse é um exemplo de vacas, que são vacas Nelore PO, animais melhoradores. Então, esses são os aparelhos para aspiração folicular. Como que funciona a aspiração? Nós temos um aparelho de ultrassom, que esse ultrassom, na ponta dele, é uma sonda convexa, que é usada aqui, é uma sonda convexa, que é anexada a uma probe, que a gente chama, intravaginal. Então, eu coloco essa probe na vagina da vaca. Então, assim, a doadora entra, antes eu faço uma anestesia epidural nela, faço uma higienização de vulva, lavo, desinfeto, tudo. Entro com essa sonda intravaginal, com a mão que está no reto, eu encosto o ovário dela na ponta da sonda e aí vai aparecer a imagem no ultrassom. Esse aparelhinho ao lado que está prateado é uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo ela fica fazendo uma pressão negativa, que à medida quando aparece o folículo no ultrassom, eu empurro a agulha que está na ponta dessa sonda, a agulha perfura o fundo de saco vaginal da vaca, perfura o ovário, perfura o folículo, e esse folículo é sugado, e junto com o líquido que tem dentro dele. Junto, na hora que é sugado, vem para dentro de um tubo que fica dentro do meu bolso, vocês vão ver slides posteriores, vem o líquido e vem também o ócito, que é o óvulo imaturo. Então, a gente faz, é esse o processo. Então,
igual mostrei para vocês, essa é uma outra foto de um outro dia onde eu estava aspirando. Então, eu fico de frente para o ultrassom, olhando a imagem do ultrassom, com a sonda na vagina da vaca encostado no fundo de saco, a mão que está no reto, eu posiciono o ovário na ponta, isso eu utilizo a mão esquerda, posicionando o ovário, e com a mão direita eu vou fazendo movimentos de pinça, levando a agulha, furando o folículo, esse folículo é sugado e eu vou. Esse aqui foi para mostrar para vocês, para descontrair um pouco, que a gente também não trabalha, não é só em curral, assim, que tem cobertura boa, tudo arrumado. Não, às vezes a gente trabalha também debaixo de lona, debaixo de chuva. Então, que veterinário o pessoal fala, não, às vezes quem mexe com FIV só trabalha com gente que tem muito dinheiro, só em curral bom, essas coisas. Não, às vezes a gente trabalha também um pouco debaixo de lona. Só para descontrair um pouco. Então, essa seria a imagem, né? O ultrassom. Ele vê, se vocês verem na parte inferior, na parte inferior tem o ovário, tem os folículos. Infelizmente, eu tinha um vídeo mostrando, mas meu computador, hoje à tarde, ele deu uma pane aqui, e aí o vídeo, eu não consegui mostrar o vídeo para vocês, foi uma pena, porque o vídeo mostrava normalmente como que era o processo, entendeu? De aspiração, a agulha entrando e saindo, mas infelizmente eu não consegui. Mas essa é a imagem que eu, veterinário, estou vendo do ultrassom. Então, aí para vocês verem, eu vou movimentando na ponta desse tubo, esse tubo prateado, que a gente chama de mandril, tem a agulha acoplada. À medida que eu vou furando, essa agulha é acoplada nesse tubo de silicone. Então, se vocês perceberem, nesse tubinho fino de silicone, está passando o líquido, que esse líquido é o líquido que está sendo aspirado, que sai de dentro, o líquido do folículo, ele sai e vem para um tubo que está no meu bolso. Então, essa foto foi para pegar, dá bem para ver que o líquido está passando. Aí. Então, outra foto da aspiração folicular. Eu vou dar uma adiantada, que eu acho que meu tempo já está bem adiantado. Então, após a aspiração, aquele tubo que estava cheio de líquido, que nesse líquido tem o fluido do folículo, os oócitos, tem um pouco de sangue também. Então, isso é levado, eu mando esse tubo para dentro de um laboratório que a gente faz lá na fazenda também. Então, da mesma forma como a gente tem que montar um laboratóriozinho lá na fazenda, lá na fazenda, certo? Então, esse aqui é um laboratório lá na fazenda. Então, esse líquido que está nesse tubo, esse aí é meu auxiliar, que é a pessoa que trabalha comigo. Então, eu fico no curral fazendo a parte da aspiração, terminou a aspiração, eu passo esse tubo, uma pessoa leva esse tubo e entrega para ele, e ele faz todo o processo que a gente chama de seleção dos oócitos. Então, ele pega o líquido que está dentro desse tubo e põe dentro de uma placa de Petri, e ele vai selecionando esses oócitos. Então, ele seleciona os oócitos, vai tirando da placa maior e vai colocando numa outra placa com as gotinhas também. Então, ele vai separando de cada vaca, ele põe numa gota, e aí ele tira dessa gota, passa em mais duas, que a gente chama de dar banho, de lavar os oócitos para tirar impureza, sujeira. Que a gente tem que entender que esses oócitos vão para um laboratório, eles vão ficar no meio de cultivo. E meio de cultivo para embrião é meio de cultivo para bactéria. Então, se a gente não for muito bem esterilizado, tudo muito bem esterilizado, muito bem limpo, a gente tem problema de contaminação e às vezes perde o trabalho de uma vaca ou um trabalho de um dia inteiro. Então, ele faz a separação desses oócitos, separa quais são os que estão viáveis e os que não estão viáveis, e os viáveis ele vai preparar para mandar para o laboratório para fazer a fertilização, para fazer a fecundação e a produção dos embriões.
Isso aí é a foto dos ócitos. O ócito é dessa forma, ela tem um núcleo e as células do cúmulo em volta. Essas células do cúmulo é responsável pela maturação dele. Então, isso são os ócitos. Após feito isso, ele pega esses ócitos, põe dentro de um tubinho com um meio próprio, que já vai acontecer na maturação desses ócitos até chegar no laboratório. Se vocês olharem lá na mão dele, tem um tubinho, abaixo tem um líquidozinho rosa, aquele é um líquido próprio para maturação dos ócitos. E aí ele passa um gás, nesse é um gás próprio para isso, para eles já irem desenvolvendo. Esses ócitos, depois feito, vai fazendo vaca por vaca, certo? Ele faz uma vaca, põe nesse tubo, identifica e põe dentro de uma transportadora, que é uma transportadora aquecida, e assim ele faz 10, o tanto de vaca que nós fizemos num dia, hoje mesmo. Hoje eu fui numa fazenda, eu aspirei 15 vacas hoje, na parte até as 3 horas da tarde. Então, para vocês terem ideia. Então, eu fazia uma vaca, ia passando para ele foi fazendo. Então, até as 3 da tarde, eu fiz 15 vacas aspiradas. Aí, esses ócitos estão sendo levados para o laboratório, entendeu? O laboratório, eu não tenho um laboratório, eu terceirizo a produção. Então, eu tenho um laboratório que produz esses embriões para mim, e aí os ócitos vão sendo levados para lá. Então, esse aqui é uma estrutura na foto, uma estrutura do laboratório, para onde vão os ócitos. Um dia após a aspiração, é feita a fecundação no laboratório. O que é? Esses ócitos que foi retirado, que depois de 24 horas eles estão maduros, é pegado o sêmen, que normalmente é sêmen comprado, normalmente das centrais que tem. Então, esse sêmen é descongelado, passa por um processo de capacitação desses espermatozoides, então ele passa por um processo de capacitação, e aí é retirado uma alíquota desse sêmen que foi preparado e colocado numa placa junto com os ócitos. E aí vai ocorrer a fecundação, que é o processo da fecundação nesse dia, que a gente chama, que é um dia após a coleta dos ócitos. Então, uma foto normalmente, isso é feito no laboratório, certo? Feito no laboratório. Após fazer a fecundação, esses embriões vão se desenvolver, começa a se desenvolver. 3 dias após a fecundação no laboratório, eles fazem o que a gente chama de clivagem. Eles separam as estruturas que fecundaram do que não fecundou. O que não fecundou é descartado, e as estruturas que já começaram a se dividir, que já fecundou, elas são separadas e aí vão desenvolvendo. E aí eles vão desenvolvendo até o 7º dia, que o embrião está com 7 dias, que é quando ele vai ser transferido para as receptoras de embrião. Então, isso aí é uma foto dos embriões de FIV. Então, eles são semelhantes aos embriões da TE convencional. Por que eu falo semelhantes? Porque só quem mexe tem uma diferenciação. O embrião de FIV é um pouco mais claro do que o embrião de TE e assim por diante. Mas esses aí são embriões de excelentes qualidades que estão nessa foto. Então, esses embriões vêm do laboratório para mim. O laboratório produz os embriões e me mandam. E eu pego esses embriões e vou para a fazenda para fazer a transferência. Aí a transferência é semelhante, igual foi para a TE, então eu não vou, como o meu tempo está adiantado, não vou falar mais. Da mesma forma, os embriões ficam na transportadora, é tudo anotado na prancheta. É feito da mesma forma a avaliação das receptoras por palpação retal, ver de qual lado, faço a transferência. Esse é o lote de receptoras também. Diagnóstico. E essas receptoras, da mesma forma, terminou, elas são liberadas, entendeu? Elas são liberadas para o pasto, da mesma forma, com cuidado, isso tudo da mesma forma. Essas receptoras também, como na TE convencional, previamente elas são sincronizadas, para no dia da transferência elas também estarem em torno de 7 dias após o cio.
transferi os embriões, elas vão para um lote, fica quieta, 30, 40 dias depois eu passo o ultrassom, da mesma forma, as prenhas é separadas, as vazias são ressincronizadas para receberem o embrião novamente, e aí, depois, com 60, com 70, 80 dias, eu passo um segundo ultrassom para confirmar as receptoras que estão prenhas. Essas que estão prenhas com 70 dias, eu faço a identificação, eu ponho um brinco identificador com acasalamento de pai e mãe para identificação. Isso são fotos, né, de receptoras paridas, esses são bezerros Braford produzidos aqui no Tocantins. Então, nesse lote, nós tinha receptora Nelore, tinha receptora, vocês vão ver, tinha receptora de cruzamento industrial. Olha a qualidade dos bezerros, tanto que esses bezerros estavam sadios. Esse aí, um exemplo, uma receptora meio sangue Angus com bezerro Braford puro ao pé. Então, vocês vão ver, esse aí ela está com um brinco azul, é o que eu comentei, um brinco de identificação. Então, o que é isso? É uma vaca de baixo valor genético, mas que é uma excelente mãe criando um bezerro de alto valor genético. Isso daqui, essa foto foi tirada recentemente num cliente. Isso é uma receptora meio sangue caracu, com a bezerra Nelore ao pé, mamando. Essa bezerra, eu sei, porque foi há pouco tempo, essa bezerra tinha 6 meses de idade. Ela estava, quem vê a foto, ela estava quase do tamanho da vaca. Então, esses são mais uns bezerros. Então, esse é o que é? Uma ferramenta de multiplicação. Eu pego as melhores vacas do rebanho, do plantel, multiplico e ponho para que vacas de menor valor genético venham levar a gestação a termos e criar elas. Então, isso aqui de exemplo de girolando é muito utilizado hoje, produção de girolando em cima de receptoras EBUL, receptoras para quê? Para aumentar a produção leiteira. Isso daqui é uma doadora Senepol. E qual que é a principal finalidade? É essa daqui, ó. De um único animal, você produzir vários. Você pega uma vaca, igual aqui, uma vaca de alto valor genético, e dela você tira 20, 30, 15 produtos por ano. Com isso, você está acelerando o ganho genético, e para as pessoas que estão iniciando a criação, é muito mais barato do que ele comprar várias matrizes para estar inseminando e produzindo. Então, ele compra 4, 5 doadoras muito boas e produz embriões dela, e com isso ele vai fazer um plantel com um gasto menor e de alta qualidade. Vantagens e desvantagens. As vantagens: não aplicação de hormônio nas doadoras, eu consigo coletar vaca prenha até o 4º mês de gestação, eu posso aspirar as doadoras sem nenhum prejuízo para a gestação. Menor intervalo de tempo, menor gasto de sêmen. As desvantagens: um maior custo e a menor eficiência para o congelamento dos embriões. Considerações finais: as biotecnologias da reprodução de bovinos são ferramentas indispensáveis para o melhoramento genético e evolução do rebanho, e as biotecnologias, foi o que eu falei inicialmente, não melhoram o indivíduo, apenas multiplicam a genética dos animais doadores. Eu queria agradecer a todos, meu muito obrigado, desculpa se foi um pouco corrido. Aí tem o meu telefone, meu e-mail, qualquer coisa eu estou à disposição, podem me ligar, podem me mandar o WhatsApp, estou à disposição. Muito obrigado a todos. Estou aberto a perguntas agora. Dr. Roosevelt, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, a gente do CRMV fica muito grato de você estar participando disso aqui com a gente. E quero, assim, além de esperar um pouquinho, enquanto a Andressa está organizando essas perguntas, falar de duas coisas que a gente pode, para descontrair um pouquinho. A gente tem os brindes aí ao final, pessoal, espera um pouquinho que vai rolar esse brinde aí. E a gente falar um pouco de oportunidade, doutor. A gente está aí também dando oportunidades para médicos veterinários que querem trabalhar nessa área de reprodução, como o senhor, e a gente já teve presente aí em algumas salas do Sebrae, através do programa Sebrae Tech, tem aberto vagas para esses veterinários que querem atuar nessa área aí de reprodução. Eu acredito que seria assim. E falar também do acesso à tecnologia, né? Então, esse mesmo programa que dá esse espaço aos médicos veterinários, ele também dá o acesso à tecnologia a pequenos produtores. Eu visitei com muito orgulho
vi ali a conversa, não sei se foi o senhor, existem outros veterinários que também estão fazendo essas tecnologias através do Sebrae, onde um pequeno produtor, ele foi cliente do Sebrae, no caso, né? Ele recebeu essas tecnologias e estava ali recebendo, então, um produto de altíssima qualidade genética, que é o que vocês colocam, felicíssimo de estar recebendo isso e pagando 20% do valor que seria a tecnologia. Então, seria o Sebrae chegou a bancar 80% do valor dessa biotecnologia, que é o que o senhor está empregando no Estado. Como consideração, agradecendo aí essa oportunidade que está dando. Andressa, eu queria que você... São 2 comentários, pelo menos, que teve, pelo menos a doutora Márcia falou alguma coisa, e teve uma outra pessoa, alunos. Está aí uma ótima, assim, um leque que a medicina veterinária abre para vocês. A gente esteve falando um pouquinho de inspeção, agora a gente falando de biotecnologia de reprodução. Então, a veterinária tem isso, esse leque todo que vocês podem trabalhar, podem fazer. O conselho está aí para defender, ajudar e fazer vocês trabalharem nisso. A Andressa vai passar um pouquinho, acredito, Andressa, são 2 comentários e daí para frente vocês falam algumas perguntas. Então, quem quiser pode colocar aí que a Andressa vai estar ajudando a gente. Vamos lá, então. Dr. Roosevelt, o Iago Patrocínio perguntou qual a forma de avaliação dos ócitos? Diferença entre os viáveis e os que não vão para o laboratório. Iago que perguntou, né? Isso. Iago, é o seguinte, os oócitos, eles têm uma classificação. Quanto mais células do cúmulo, que são aquelas que eu mostrei anteriormente, fora ele tiver, mais viável ele está. E também pela coloração do núcleo. Então, isso é um negócio muito de treino. Vai treinando, vai apurando o olho e vai sabendo. Não tem, assim, como ele fica parado, é muito mais treino. Mas o principal é isso, é a quantidade de células que ele tem na parte externa, nas células do cúmulo, e a coloração do núcleo dele. Essas são as 2 principais. Certo. O Iago também perguntou se não compensa fazer a superovulação nas doadoras para aspirá-las. Iago, é o seguinte, na grande maioria não se faz superovulação delas. Por quê? Porque quando se faz a superovulação, você está aplicando o hormônio. E uma das desvantagens da TE é que quando você começa a aplicar muito hormônio na vaca, você começa a alterar o ciclo reprodutivo dela. Não é que eu não faça. Às vezes eu já fiz superovulação, mas em alguns casos muito específicos, como às vezes eu tenho uma vaca de alto valor genético, muito boa, que está com idade extremamente avançada e produz pouco ósseo. Então, nessas vacas, às vezes eu tento fazer uma superovulação para mim tentar aumentar a quantidade de folículos e, com isso, aumentar a quantidade de ócitos e, consequentemente, de embrião. Mas na rotina de campo, não. Eu pego a vaca, um exemplo, eu vou contar o exemplo da aspiração de hoje. Eu só mando para o pessoal da fazenda um dia antes, nós vamos aspirar amanhã essas e essas doadoras. Eles buscam elas do pasto, no estado reprodutivo que elas estão. Umas vão estar com corpo lúteo, outras vão estar com folículo grande, outras vão estar até em cio, mas eu aspiro todos os folículos. É assim que se procede no dia a dia. Tá. Matheus Oliveira perguntou sobre a questão em que no dia que for realizar a transferência, receptora não estiver apta para receber o embrião. O que se faz com esse embrião? O que acontece é o seguinte, normalmente a gente sincroniza um grande volume de receptoras, então pela quantidade de doadoras que eu vou aspirar, eu sincronizo na média de 8 receptoras para cada doadora. Por exemplo, eu vou aspirar 10 doadoras de embrião. Então, eu vou sincronizar 80 receptoras. Por quê? Eu tenho uma média, isso é uma média que a gente tem de muitos anos, a gente sabe que cada doadora produz, em média, 6 embriões viáveis. Isso média, tem doadora que vai produzir 1, mas tem doadora que produz 20. Então, mas tem uma média de 6. Então, eu sei que eu vou ter em torno de 60 embriões. Por quê? Porque das 80 receptoras que foram sincronizadas,
no dia da transferência eu vou avaliar. Em torno de 15 a 20% delas não tem corpo lúteo, então não vão ser transferidas a embrião. Então eu sei que isso vai dar uma média. Aí o que acontece? Quando sobra, às vezes acontece bastante de sobrar embrião. Esses embriões que sobraram, infelizmente a gente descarta, a gente joga fora. Porque o embrião, depois que ele veio para mim, para ser transferido, não dá para ele voltar para o laboratório para ele ser congelado, para ele ser vitrificado, que a gente chama. Quando vai fazer o processo de vitrificação, esse embrião já tem que ficar no laboratório. Então, sempre mandam os embriões para mim, e aí o que eu faço? Quando eu vejo que eu tenho mais embriões do que receptoras, eu vou deixando os embriões mais jovens para o final e vou implantando os embriões de melhor qualidade. E aí, no final, eu descarto os embriões que não foram transferidos. Certo, bacana, doutor Roosevelt. Muita gente elogiando, parabenizando, disse que a palestra foi excelente. O Pericleon, ele perguntou qual o valor médio cobrado por cada transferência. Isso depende muito da combinação com o proprietário, entendeu? Mas tem fazenda que a gente trabalha por embrião transferido, a fazenda me paga por embrião transferido, tem fazenda que me paga por pré-ex confirmada. O grande volume dos meus clientes trabalham com pré-ex confirmado. Eles me pagam após a confirmação aos 70, 80 dias, entendeu? O valor médio disso é em torno de R$500 por pré-ex confirmada. Esse é um valor médio. Mas tem algumas variações com isso, mas esse é um valor médio. O Iago perguntou de novo. E para os alunos interessados em estágio, como é? Não, eu deixei o meu telefone no final. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, aí a gente vê disponibilidade, porque como é um serviço que corre muito, que é bem na época de estação, é muito corrido, entendeu? Mas quando tem disponibilidade, eu tenho, sim, um estagiário que anda comigo, alguma coisa assim. Aí, tendo vaga, a gente organiza, não tem problema nenhum, não. Certo, obrigada, doutor Roosevelt. Pessoal elogiando muito e agradecendo e parabenizando o senhor, tá? A gente vai passar agora para o sorteio dos outros brindes. Qual é o próximo brinde, Nilda? Depois no final, eu faço as considerações finais, então, os agradecimentos. Pode ser também. Antes, vai fazer só um momentinho. Agora? Não, eu vou deixar o meu contato no chat, o meu número do meu celular, porque às vezes tem alguém que não anotou anteriormente, eu vou deixar aqui, que aí anota quem, tá bom? Ok, excelente. Bom, gente, antes do sorteio, em nome do CRMV Tocantins, né, e toda a diretoria e conselheiros, queremos agradecer o apoio e parceria de diversos parceiros. Essa é a nossa segunda semana do médico veterinário e nossos agradecimentos especiais à Facite, em nome da coordenadora doutora Fernanda, à Unicatólica, em nome da coordenadora Juliana, o FT, em nome da coordenadora doutora Andressa, a UBRA, a doutora Juliana, a Anclivepa, o doutor Daniel, presidente, a Soveta, a doutora Ellen, presidente, a UBRA, através da coordenadora, a doutora Juliana, a Top Vet, agradecemos aí o doutor Roosevelt pela excelente palestra e o apoio aí ao nosso evento, ao CRMV do Rio de Janeiro, o doutor Rômulo, presidente, e a Berivet e a Vetinil, que está sempre junto com a gente em todos os eventos, tá? Nosso imenso agradecimento aí por esse apoio. Sem esses parceiros, nós não conseguiríamos realizar. E cada vez mais a gente vem fortalecendo aí as parcerias e conseguindo levar informação à nossa classe. Agora vamos lá. Nós temos agora aqui, Andressa, uma necessaire. Certo. Vou pedir ajuda para o doutor.
Vou pedir ajuda para o Dr. Roosevelt para ele falar o número e a gente vê quem foi sorteado, né? De 0 a 82. Privilegiaram só quem fez a inscrição no comecinho, eu vou privilegiar agora quem fez os atrasados um pouco, entendeu? Vai lá de 79. Tá, 79. Olha, o doutor José Maria. Cadê o doutor José Maria? Ele falou que queria ganhar. Ó, assim que a gente for encontrar em um evento presencial, a gente leva, tá bem? Tá garantido. Tá ótimo. Agora vamos para o próximo. Eu vou pedir para o doutor Marcos Antônio para falar o número para a gente de 0 a 82. Então, vamos à ponta, lá no meio, com 41. 41. Leonardo. Deixa eu ver, Leonardo. Sobrenome dele, Leonardo Virgínio de Medeiros Simão. Tá aí o presente, Leonardo. Qual é o brinde, Nilda, pra gente? Um boné. Ótimo. Mais alguém, doutora Arlete, quer falar novamente, fazer alguma consideração? Mais alguém quer falar? Doutora Arlete, então fala o número pra gente, por favor. 82. 82. Termômetro. O brinde é um termômetro. E no 82, doutora Nilda. Ah, eu passo a vez, pode sortear de novo. Outro número, doutora Arlete. Fala você então, Nilda, um número. 55. 55, Pedro. Pedro Henrique Miranda Aires. Alguém que está no chat pode falar um número aí também, por favor? Que aí a gente torna ainda mais democrático. O último, a primeira que falou, Gabriela, falou número 20. Olha que linda. Número 20, Felipe. Deixa eu ver aqui o nome do Felipe completo. Felipe Souza Borges de Aguiar. Bom, pessoal, todos os brindes ficarão no escritório do CRMV, aqui em Araguaína, e os que tiverem a proximidade mais próxima de Palmas, a gente vai encaminhar para Palmas. O pessoal da assessoria vai entrar em contato e organizar essa logística para a gente distribuir os brindes, tá? Muito obrigada a todos, né? Deixo aqui, encerro a minha participação. E mais uma vez aí, obrigado pelo apoio, Antivepa, Solveto, Ubra, UFT, Facite, Unicatólica, a Vetmil e a Topvet. E o CRMV Tocantins, mais uma vez, conta com a parceria de todos e todos que estiveram conosco até agora. Amanhã teremos o nosso segundo dia, vai ter temas muito importantes, né? E atuais, uns debates bem interessantes. A todos, eu quero agradecer a todos, ao Conselho, por ter me dado essa oportunidade, agradecer a todos que estiveram assistindo até a hora dessa e me colocar à disposição. Sempre que precisarem, estou à disposição, tem meu contato, tá bom? Muito obrigado e que amanhã seja um dia bom, igual foi hoje. Já palestras muito produtivas. Muito obrigado a todos. Excelente, doutor Roosevelt. Muito obrigada a todos que participaram. E amanhã a gente se vê novamente, né?